Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos estudar o versículo 4. Vão ser 360 mensagens dentro do tema Sermão do Monte, né? Já é a quarta mensagem, a gente não saiu do versículo 4 ainda. Está bom? Hoje, dentro do tema, né, geral que nós estamos trabalhando, que é a felicidade eterna, né, que é o nome que diz as bem-aventuranças, né, felicidade eterna. Nós já falamos ali na semana passada sobre humildade, que é uma das virtudes aqui dos bem-aventurados. Versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas também, hoje, vamos estudar Mateus capítulo 5, versículo 4, a segunda virtude dos bem-aventurados, que é a contrição. A contrição. Humildade, e hoje nós vamos ver contrição. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nesse momento em que ela vai ser exposta, que o Senhor trabalhe verdadeiramente, Deus, em nosso coração, modificando o que precisa ser modificado. Que, Senhor, possamos desenvolver essa virtude da contrição em nossa vida cristã, como vamos ver hoje, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, todas as pessoas, de alguma maneira, choram, né? Já choraram ou choram ou vão chorar na vida, né? Todos nós. Chorar é uma coisa normal da nossa vida, sobretudo depois do pecado. Depois do pecado a gente aprendeu o que é chorar, né? O homem aprendeu, infelizmente, o que é chorar. Chorar por algum motivo. Podemos chorar por tristeza, podemos chorar por saudades, podemos chorar por medo. Tem pessoas que choram de raiva, olha só, né? E também a gente pode chorar de alegria ou por causa de uma boa emoção. Entretanto, aqui as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo no versículo 4, bem-aventurados os que choram, não se refere de algum modo a qualquer tipo de choro relacionado puramente a questões dessa vida, né? Quando Cristo fala assim, bem-aventurados que choram, Ele não está querendo falar a respeito de todas as pessoas que choram, mas de pessoas, de determinadas pessoas, que são chamadas bem-aventuradas, que choram por um motivo em específico, que choram relacionada a uma questão importante que transpassa essa vida, que passa além desta vida. Então, a que tipo, a primeira pergunta que a gente quer questionar nesta noite, entender, a que tipo de choro Jesus Cristo ele está falando aqui? Que tipo de choro Cristo está falando aqui? E na língua grega, a gente vai ter ao menos 3 palavras bem interessantes que descrevem a ação de chorar. E a gente vai entender qual dessas palavras aqui é a palavra que o Senhor nos diz no versículo 4. A primeira palavra é a palavra, o termo claio, tá? Que é chorar em voz alta, ou soluçar em alta voz, ou gritar de choro. Já viu alguém assim? Gritar de choro? Gritar chorando? Então, essa é a palavra, é uma das palavras que no grego se descreve para chorar. Claio, chorar em voz alta, né? Clamar, esbravejar de choro. Por exemplo, a gente vê essa palavra lá em Mateus 2,18. Aí vocês vão entender muito bem isso. Só voltar algumas páginas da sua Bíblia de Mateus. Então, Mateus 2,18, a gente vê essa palavra aqui descrita. Quando fala assim, ouviu-se um clamor de Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável,
porque não mais existem. E a palavra claiu aqui, a palavra quando fala ali, era Raquel chorando. Aqui, claro, está se referindo, né, a uma profecia ali do livro de Jeremias, capítulo 31. E a palavra que foi traduzida aqui por chorar, quando fala era Raquel chorando, é a palavra claiu. Porque, note, é algo nítido, né? Alguém aqui está falando sobre o rei Herodes, quando no tempo de Cristo, quando Cristo nasceu, e o rei Herodes mandou matar as criancinhas. E a minha pergunta, o que aconteceria com a mãe que alguém manda matar o seu filho, né? Qual seria a reação dela? É só chorar assim? Não, né? É chorar esbravejando, né? É chorar gritando, como até o versículo fala. Pranto, choro, grande lamento. Algo muito mais profundo, no sentido de expressar aquele sentimento. É uma dor terrível, né? As mães aí, as grávidas que estão aqui, né? Então é algo terrível. E aquelas que já têm filhos também. Perder um filho, perder algo complicado, né? Então, aqui a profecia está se referindo a esse momento, que é quando acontece a matança de inocentes, que é o que entra ali o acontecimento da profecia, Jeremias 31, é aqui. E ali nós percebemos, só quero mostrar a título de exemplo, a palavra choro aqui, que é claiu, tá bom? Mas nós temos uma segunda palavra para choro, que é a palavra dacru, que essa palavra, ela significa derramar lágrimas ou prantear em silêncio. É como alguém que chora, mas já viu alguém chorando em silêncio? Só cai uma lágrima, né? Que a pessoa ali chora, mas é um choro contido, não é um choro exacerbado, é um choro contido. E essa palavra nós encontramos exatamente lá em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Então, é um outro exemplo, um exemplo aqui dentro da Bíblia em que da ocorrência dessa palavra, que é lá em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Quando fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E quando ele fala assim, né? Quando diz assim, e o pai do menino exclamou com lágrimas, aqui a palavra é draco, que quer dizer exatamente isso. Ele estava ali clamando, mas desceu uma lágrima, né? Ou lágrimas aos olhos. E ele falou aquilo, né? Por conta exatamente de que ele trouxe ali o seu filho que estava com um espírito, né? Estava endemoniado, né? Um jovem ali. Então Cristo, ele vai trazer aquele jovem até Cristo e ali Cristo cura, e aí ele vai falar: eu creio que tu podes fazer isso, que é possível o Senhor fazer isso, e ele vai ali e com lágrimas ele crê. Mas existe uma terceira palavra, que é a palavra que está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, para chorar, tá? Que é a palavra pantel, tá? Essa é a palavra usada aqui em Mateus 5, versículo 4, que se refere a tradução é lamentar, mas não somente lamentar. Eu posso lamentar de alguma coisa, posso falar, que coisa, né? Coisa triste, né? Puxa, eu posso expressar algum lamento com a minha fala. Mas a questão aqui é que é um lamento diferenciado, que é um lamento de reflexão, é um lamento de estar contrito, de refletir enquanto chora. E aí tem choro para tudo, né? Você pode chorar de raiva, como eu falei, né? Chorar de emoção, chorar de alegria, chorar de tudo, todos os tipos, mas também ao choro de reflexão, né? Não sei se já aconteceu isso com você, quando você chora, mas ao mesmo tempo que você chora, verdades e palavras passam na sua mente e parece que aquilo vai trabalhando no seu coração. É esse tipo de choro que o Senhor está falando aqui. É um choro de contrição. O que é estar em contrição? Estar em contrição é estar em reflexão. É estar avaliando, raciocinando, pensando.
Nem sempre nós vamos pensar quando tudo está bem. Geralmente, quando tudo está bem, a gente nem liga, né? Para as coisas, a gente nem reflete, só vai vivendo a vida, curtindo. Aí tem que acontecer uma tragédia, acontecer um problema, que aí a gente começa a chorar e... Olha, não é que o pastor falou aquilo, né? Tá? Não é que a palavra de Deus estava certa e olha onde eu me meti. Esse tipo de choro. É um choro que leva a uma contrição, a uma reflexão de algo que você deixou de fazer ou de que alguém te orientou ou te guiou para aquilo e te falou e te exortou, mas você não fez e você agora está refletindo. Você está refletindo numa verdade, em algo que você precisou passar para sentir aquilo e falar, realmente, né? Eu estou chorando aqui, mas realmente, eu estou raciocinando que alguma coisa precisa mudar. Então é esse tipo de choro que o Senhor ele aponta aqui. E note que isso é interessante, essa palavra aparece 10 vezes. Né? Ela não é necessariamente a palavra choro, mas é a palavra lamento. Mas é que traz essa ideia de alguém se lamentar, se entristecer, mas trazendo em si uma reflexão. Por exemplo, 1 Coríntios 5:2. Vê o que Paulo fala lá. Ele está aqui, ó, Paulo vai usar a mesma palavra que Cristo utiliza. Em 1 Coríntios 5:2. E note como essa palavra está ligada a algo interessante. É isso que eu falei agora, esse exemplo que eu dei, né? Daquela pessoa que aconteceu um problema e a pessoa depois, puxa, né? Mas note o que acontece aqui em 1 Coríntios 5:2. Vamos ler a partir do 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver a quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Nós temos o que aqui? Um problema, né? Problema. Um adultério aqui, de certa maneira, né? Uma questão aqui bem confusa, que a gente nem sabe o que pode descrever o que é aqui, né? E aí depois, no versículo 2, olha o que Paulo fala. E contudo, aqui Paulo está sabendo que está acontecendo isso dentro de uma igreja, e aí Paulo vai falar para essa igreja. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e nem chegastes a lamentar. E a palavra lamentar aqui é exatamente essa palavra, pantel. Você pode trocar essa palavra aqui por o quê? Refletir, entrar em contrição. Ou seja, a igreja está vendo o problema, a igreja está vendo aquela situação terrível acontecendo no meio dela, mas ela não faz o quê? Ela não entra em contrição, ela não entra em reflexão. Irmãos, olha o que está acontecendo, irmãos. Olha a situação, a gente tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, isso está entristecendo meu coração. Ao invés disso, eles estavam fazendo o quê? Se ensoberbecendo. Estavam nem aí, estavam nem ligando para nada. Se achando, ou cuidando cada um da sua vida, fazendo aquilo de forma indiferente, sem tomar uma postura, uma posição frente ao problema. Então eles não estavam exatamente fazendo o que Cristo fala nas bem-aventuranças, que é entrar em contrição por um problema, que é exatamente raciocinar e, puxa, algo está errado. E a continuação do versículo fala, né? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então, Paulo está chamando a atenção para aquela igreja no sentido negativo de que aquela igreja não estava em contrição. Ela precisava chorar pelos seus pecados. Ela precisava chorar pelos seus pecados. E ao invés disso, ela não estava chorando pelos seus pecados, mas ela estava, encobrindo, né? Passando por cima, ignorando, agindo como se tudo tivesse normal. E Paulo, que estava a quilômetros de distância, estava lá quase para ter um infarto, né? Ao ouvir aquela notícia. Meu Deus, que loucura vocês estão fazendo, vocês nem estão em contrição para o que está acontecendo no meio de vocês, e olha o testemunho. O Barclay, ele vai dizer que a palavra grega para lamentar, usada aqui, é a palavra mais forte para o luto que existe na língua grega. É a palavra que é mais usada para luto pelos mortos, ou para descrever o lamento apaixonado por alguém que se foi. Esse é o tipo. A gente sabe que qualquer perda de quem a gente ama é difícil, o sentimento duro, né? Mas Paulo e Cristo estão usando essa palavra para poder
transmitir a mesma mensagem do que deveria ser o nosso sentimento quando alguma coisa de ruim acontece conosco ou com a Igreja de Cristo do ponto de vista espiritual. Cristo está falando assim, a mesma dor que você teria por alguém, né, que deixou, deve ser a mesma dor que você ama, deve ser a mesma dor que você tem pelo sofrimento, pelos teus sofrimentos espirituais e pelo sofrimento da tua igreja. Né? Você deve sentir a mesma coisa. Por isso que quando a gente nota as cadeiras vazias, a gente nota coisas assim, a gente fica, meu Deus, né? Eu fico assim, meu coração deve ficar assim. Quando as coisas de Deus não estão dando corretamente, eu devo ficar choroso, contrito, porque, meu Deus, não pode. Né? Quando eu vejo pecados no meu coração e coisas querendo crescer na minha vida espiritual, eu devo olhar para aquilo ali e não falar assim, pequei hoje, né? Amanhã também vou pecar, mas Cristo pagou. Não, eu devo também olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o que é isso? De novo, eu pequei contra o Senhor. De novo, eu fiz com que o teu filho fosse ultrajado na cruz. Né? De novo, eu não lembrei do sangue da aliança que morreu por mim, cometi isso contra ti. Onde eu estou, né? Olha a minha cabeça. Né? É olhar para as coisas espirituais nesse nível, no nível profundo. Isso que é a palavra contrição. Isso que é a palavra contrição. Por isso que a gente fala, bem-aventurado os que são contritos, os que choram, os que têm esse desejo de chorar pelas coisas espirituais. Esses são os bem-aventurados. Por isso que eu falei, não é qualquer coisa. Não é chorar por qualquer coisa. Não é chorar porque seu time perdeu. Meu time perdeu! Né? Perdi o final da novela. Não é chorar por essas coisas. Mas é chorar pelas coisas de Deus. É chorar pela sua vida, pela vida espiritual do povo de Deus. Pela vida espiritual das pessoas. Chorar do sentido espiritual. Não é um choro puramente de frustração por algo que deu errado ou que fugiu do nosso controle, em que derramamos lágrimas ao rosto, mas uma reflexão que não apenas muda o nosso semblante, mas que sensibiliza o nosso coração a uma tomada de atitude. E a segunda pergunta que eu faço, então, já que nós sabemos a que tipo de choro se refere aqui o choro de Mateus 5,4, é o seguinte: a que tipo de choro reflexivo, né, sobre as coisas espirituais os bem-aventurados são chamados? Né? Nós sabemos aqui que tipo de choro é, mas o que propriamente a Bíblia nos mostra algumas evidências desse choro reflexivo, de como é esse choro reflexivo? O Jameson, ele vai dizer que, evidentemente, todo esse sentimento que gera o sentido da nossa pobreza espiritual, ou de humildade espiritual, como fala no versículo 3, está interligado, né, às outras bem-aventuranças. E essa bem-aventurança também dos que choram. Assim, a segunda bem-aventurança, ele fala, é apenas o complemento da primeira. A Bíblia não é um conjunto de convicções intelectuais, nem um feixe de sentimentos emocionais, mas um composto de ambos, o primeiro dando origem ao último. Então, o tipo de choro aqui ao que se refere é aquele choro, como nós falamos, daqueles que são humildes, como nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos que quem são os humildes aqui? São aquelas pessoas pobres, sem recursos? Não. Os humildes aqui está ligado ao que? O humilde de espírito está ligado àqueles que olham para a sua miséria espiritual. Aqueles que olham para si e veem, meu Deus, né, quem sou eu e quem é o Senhor? O quão terrível eu sou. Então só aquele que consegue enxergar a si mesmo, desse jeito, nesse nível, é que consegue então produzir esse choro, essa contrição. Porque ele conhece o seu estado, ele conhece quem é Deus, ele conhece o seu destino se ele não tiver Deus, e por último então, aí ele pode estar em contrição para com Deus. Então note que isso aqui tudo é uma ligação. MacArthur ele vai dizer que o Senhor fala de um chorar pelo pecado, pela nossa miséria espiritual.
A tristeza piedosa que produz em nós, então, o tipo de choro que é o arrependimento. Então, o chorar que Cristo nos fala aqui, o tipo desse choro reflexivo, é um choro de arrependimento. É um choro que nos leva a olhar da nossa condição e dizer assim, estou morto. O Senhor precisa, Deus, o Senhor precisa mudar esse meu coração, eu estou num deserto. O Senhor precisa jorrar essa água, né, como nós falamos. Na minha vida, é esse tipo de contrição. É uma contrição que leva a arrependimento. E isso podemos ver alguns exemplos dentro da Bíblia. Por exemplo, Esdras 10, versículos 1 e 2. Note aqui um exemplo de choro de arrependimento. Esdras. Esdras 10, 1 e 2. Em Esdras 10, 1 e 2, nós lemos assim. Aqui note que eles estavam com um problema também, né? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. E o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Então note aqui, olha a que tipo de choro se referia. Era um choro de arrependimento. Eles tinham cometido algo errado. Os homens tinham se casado com as mulheres, né, daqueles povos ali, com mulheres estrangeiras que Deus falou para não fazer. E agora eles estavam arrependidos. E note que o negócio era, eles não estavam só casados, mas tinham um filho já com elas. Olha a situação. É difícil. Mas aqueles homens se arrependeram daquilo. A tal ponto que note que a ligação entre a confissão aqui de Secanias, né, está ligada a esse grande, muito choro que eles estavam. Então esse choro aqui é o que Cristo fala. É um choro reflexivo. É um choro que leva a uma mudança. O arrependimento é isso. O que é o arrependimento? Arrepender. Eu estava pendido para um lado, agora eu mudo. Eu pendo para o outro lado. É voltar. É dar aquele 180 graus. Então, é isso que ele está falando aqui. Esse tipo de choro. E note que no versículo 6, Esdras fala assim: Esdras se retirou diante da casa do Senhor, de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Note que é a ligação, né? Olha o que aquele choro gerou em Esdras. Aquela transgressão gerou em Esdras. Gerou ele fazer o quê? Um ato de jejuar, de entrar em contrição com Deus e de pedir misericórdia para que Deus não o punisse. Irmãos, note que, por que isso acontece? Ah, pastor, mas a gente não pega todo dia e... Sim, mas o nosso tipo de choro deveria ser igual ao de Esdras aqui. Por quê? Porque Esdras, ele havia retirado o povo, juntamente com Zorobabel, do exílio babilônico. Note que eles passaram 70 anos sendo disciplinados por Deus na Babilônia. E logo que eles voltam, eles novamente fazem a mesma coisa que eles estavam fazendo antes de voltar para a Babilônia. Parece a nossa vida, né? A gente sabe que não pode fazer aquilo que Deus falou que não pode, aí Deus nos disciplina. Aí depois nós voltamos novamente a cometer aquilo tudo de novo. E aí depois vem mais uma miséria. E aqui ele está falando assim, olha, antes de vir a miséria, meu Deus, vamos nos colocar no chão aqui e clamar a Deus. Para que Deus não pegue de novo a gente e mande de novo para o cativeiro. Porque vai ser mais sofrimento. Mais disciplina. Então é esse tipo de choro aqui que se refere. Por exemplo, Daniel 9, 3 e 5, a mesma coisa. Daniel aqui está um pouquinho mais antes de Esdras, né, ali na história. Mas Daniel, na Bíblia, está mais na frente de Esdras, né? Daniel 9,
versículos 3 e 5. Olha o que diz lá. Daniel, né, ele vai orar pelo povo. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, que eram elementos aqui da cultura judaica, né? A questão do jejum também, né? Também para nós cristãos, mas aqui ainda tinha pano de saco e cinza, né? Que eles tiravam as suas roupas, suas vestes e colocavam roupas como se fossem roupa de mendigos, né? Roupas sujas, roupas que demonstravam luto, uma contrição, e ainda assim jogavam cinzas sobre si. Né? Era uma atitude de poder dizer, olha, eu estou na miséria, meu Deus, né? Estou aqui, precisando da tua misericórdia, porque eu cometi algo errado contra ti. E aí o versículo 4 continua: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então percebemos essa ligação que tem entre o choro de contrição e a ligação que ele tem com o arrependimento, com a mudança. Né? E por último, a oração de Davi. Vamos antes lá para 2 Samuel 12, versículo 15 e 16. Abre lá em 2 Samuel 12, 15 e 16. Segunda Samuel 12, 15 e 16. Quando Natan chega na presença de Davi e fala a ele, és tu, né? Este homem. E aí vai expor o pecado de Davi com Batseba. Os versículos 15 e 16 vai mostrar qual foi a reação de Davi, porque Natan falou, este menino há de morrer. Olha só. Lembra? Né, da reação lá da Raquel, né? E aí, note que a reação de Davi, claro, não foi aquela ali, mas foi uma outra, né? Davi não saiu gritando, mas foi o choro de contrição que Davi teve. Porque note que diz o versículo 15 e 16 de 2 Samuel 12. Então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. O 17 fala, então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Note aqui o elemento do jejum, né? Note também o elemento de alguém passar a noite toda orando a Deus, buscando a Deus aqui. E com certeza Davi pranteou, né? Chorou muito, porque nós temos o Salmo 51 que fala sobre isso. O que é o Salmo 51? O Salmo em que Davi ele vai expressar publicamente, mas a Deus, claro, o seu pecado. E ele vai aqui no Salmo 51, vai lá agora, depois que nós vimos ali 2 Samuel 12, no Salmo 51, um salmo bem conhecido, nós vamos ver a reação de Davi aqui nos versículos 4 e 17. Primeiro vamos ver o versículo 4. Então, eu até posso arriscar, mas não querendo com tanta ousadia, mas somente fazer uma inferência, que eu creio que foi naquele momento em que Davi estava prostrado a Deus e jejuando ali, isolado, quando a criança morreu, que Davi escreveu o Salmo 51. Não sei você, mas se vocês me permitem, eu quero crer assim, tá bom? Versículo 4 de Salmo 51, olha o que ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aí vai lá no versículo 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e não desprezarás, ó Deus. Então o choro de Davi ali era um choro de contrição. Era um choro que levou Davi ao arrependimento. Por mais que a consequência ele não tinha como evitar, porque Deus havia sido justo. Lembra que ele falou aqui, tu serás tido por justo no teu julgar, no teu falar. E o que Deus falou? Aquela criança vai morrer.
E Davi olha para aquilo tudo e falou, Senhor, mas o causador disso tudo não é o Senhor que vai matar aquela criança, mas foi o meu pecado. Por isso que eu me volto, eu errei, eu me arrependo, estou aqui de novo, Senhor, pedindo a tua misericórdia, porque eu sei que coração quebrantado e contrito são sacrifícios que Deus se agrada. Então note, irmãos, que quando Cristo fala bem-aventurados que choram, é que nesse nosso choro, nesse nosso rogo, nessa nossa contrição, Deus é louvado também. Deus olha o nosso choro, Deus olha o choro dos santos pelas coisas eternas, pelas coisas santas, pelas coisas espirituais, como um choro que glorifica mais a Ele. Porque o nosso desejo, a gente não está chorando por nós. Eu não estou chorando por um motivo meu, pessoal, particular. Eu estou chorando por causa das causas eternas. Isso tem valor para Deus. Isso é tido como um sacrifício agradável a Deus. A contrição é tida como um sacrifício agradável a Deus. Logo, Deus abençoa quem é contrito. Logo, eu posso dizer que Deus é bem-aventurado para com aqueles que choram. Deus abençoa aqueles que choram. Logo, as palavras de Cristo aqui em Mateus 5,4, depois disso tudo que nós vimos, fala de como deve ser a nossa atitude para com o nosso pecado. Será que ficamos profundamente tristes com o nosso pecado e o rejeitamos? Ou se enxergamos os nossos pecados como Deus vê e procuramos tratá-los como Deus o trata? Ou será que não produzimos qualquer reflexão, mas agimos com indiferença e com irreverência, falta de amor? Será que o pecado não mais dói em nosso coração ao ponto de tomarmos uma atitude para com ele? E note, não só os meus pecados, mas o pecado do outro também. Note que quando Daniel ora só pelos pecados dele? Não. Mas ele ora, pecamos contra ti, Senhor. Ele abrange para todos. É no sentido de estar contrito no geral. Não só com a minha vida, não só com o meu eu, mas com a vida do povo de Deus. É clamar pelo povo de Deus. Um exemplo do processo de contrição é a própria igreja de Corinto, como nós falamos, né? Paulo escreve algumas cartas bem duras e exortativas àquela igreja de Corinto a respeito da sua condição espiritual. E aqui eu quero só fazer um atalho, né? E voltar para o assunto depois. Quantas cartas Paulo escreveu à igreja de Corinto? 2. Ele escreveu 4. E agora? Isso é um outro assunto, eu sei que a gente não vai entrar agora aqui, mas Paulo escreveu ao todo em torno de 4. Depois aí eu posso falar para vocês. Mas Paulo, ele escreveu pelo menos 4 cartas. E 1 Coríntios, na verdade, é 2 Coríntios. E 2 Coríntios, na verdade, é 4 Coríntios. Porque quando Paulo escreve 1 Coríntios, em 1 Coríntios, ele vai se referir a uma carta que ele já tinha escrito para aquela igreja. Ele já tinha exortado aquela igreja antes. Olha só, você pensa que Coríntios não era só 2 cartas problemáticas, né? Não, ainda tem mais carta. E depois, há uma carta entre o que nós chamamos de 1 e 2 Coríntios, que não é mencionada nas Escrituras, aliás, que não está nas Escrituras, mas que é mencionada em 2 Coríntios, chamada de a Carta Severa. Isso aí, claro, eu posso trazer depois um estudo, talvez só falando sobre isso. Mas é chamada a Carta Severa. E o que aconteceu? Ao que tudo indica, Paulo escreveu uma primeira carta, aquela que ele menciona em 1 Coríntios, e os coríntios parece que não dão tão ouvidos. Aí Paulo escreve 1 Coríntios, que nós temos dentro da Bíblia, e eles não dão ouvidos também. E depois Paulo, ele sobe o tom na terceira carta, que é essa aqui, a Carta Severa, que não temos. Ele sobe mais o tom, a um ponto em que a coisa parece que o próprio Paulo ele fala, eu até tive medo, ele vai expressar algo assim, né? De que ele até teve medo de qual seria a reação dos coríntios com aquela carta que ele traz. E aí eu vou mostrar lá em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 a 11. Tá? Segunda Coríntios 7, 5 a 11.
Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, tremores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. E aí eu vou traduzir o que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui? Essa terceira carta, chamada de carta severa, que não está dentro da Bíblia, mas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele escreveu quando ele estava em Éfeso. E aí, Paulo não teve condições de ir diretamente a Corinto para poder entregar a carta. Então ele mandou quem? Tito. Ele mandou Tito até lá levar essa carta. Só que o que aconteceu? Quando Tito chega lá naquele local, essa carta severa é uma carta que Paulo escreve e ele, se você acha que o livro de 1 Coríntios já é duro, 2 Coríntios, que é essa carta aqui que eu estou falando, foi mais duro ainda. Então note que Paulo manda Tito, só que Paulo mesmo ele sente, ele fica ali, nas entrelinhas aqui, a gente percebe que ele estava com tremores por fora, por dentro, atribulado, várias provações que estão acontecendo onde ele está, e além disso, essa preocupação que ele sofre, porque essa carta foi enviada para a igreja de Corinto, e ele fica temeroso de qual vai ser a reação daqueles coríntios. Porque note, eles não tinham ouvido a primeira, eles não tinham ouvido a segunda, Paulo sobe o tom para a terceira, e aí ele fala assim, olha, daqui agora essa igreja aí vai me matar. E aí note que quando ele fala no versículo 6, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, quando Tito chegou, e note que só o fato de Tito chegar depois da carta severa, isso prova uma coisa interessante, né? Que pelo menos os coríntios, ao lerem a carta, não mataram Tito, né? Então, já é uma coisa boa de que eles ouviram a palavra, né? Eles ouviram, pelo menos não matou Tito, né? Não entregou, leva só a cabeça de Tito, para dizer, olha, assim como Tito, vou fazer com você, Paulo, né? Pelo menos isso eles não fizeram. Mas note que qual foi o motivo que consolou e alegrou o coração de Paulo. E note, e não somente com a sua chegada, né? Mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos da vossa saudade, o vosso pranto, contrição e o vosso zelo por mim. Note que Paulo ele sobe o tom, ele fala assim, irmãos, que é isso, né? Para de olhar para o gato, olha para mim. E aí depois, o que acontece? A carta severa. Aí Paulo fica falando, qual vai ser a reação dessa igreja agora? Aí quando Paulo recebe a notícia Paulo, olha só, eles receberam a carta bem, eles choraram, Paulo, eles se arrependeram, eles voltaram para fazer aquilo que é correto diante de Deus. Tito fala para ele, e eles estão com saudade de você, Paulo. E aí por isso que Paulo continua, versículo 8, 7, falando, né? E não somente, aliás, versículo 8, portanto, ainda que vós tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Ou seja, Paulo tinha enviado a carta e ele falou assim, rapaz, até me arrependi de escrever isso aqui para eles, né? Mas vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, né? Aquela carta, aquela severa, mas parece que essa agora nova, né? Aquelas lá antes, né? Mas, versículo 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, e a palavra contristados aqui é exatamente o quê? Plenal, né? Lá aquele termo lá de Mateus 5. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. E o versículo 11 termina falando, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, para que, segundo Deus, fostes contristados. E aí ele termina falando, que defesa,
Que indignação! As qualidades do temor dos coríntios, né? Da contrição dos coríntios, levaram eles a enxergar a justiça de Deus, né? A ficarem indignados. E ele termina falando: que temor, que saudades, que zelo, que vindima. Vindima é vingança, ou a atitude de fazer aquilo que é justo, que é correto, né? Mas no sentido bom aqui, não no sentido negativo. Então Paulo olha, e depois que ele escreve aquela carta bomba, olha para aquilo tudo e fala assim: viu aí? Que alegria agora eu sinto de vocês, porque agora vocês estão arrependidos. Que a paulada doeu, mas ela causou contrição em vocês, e era isso que eu queria. Eu queria que vocês ficassem contritos. O Wisby vai dizer que aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão, sem dúvida alguma, indo para o caminho errado. Há pastores fazendo isso, né? Há pastores encobrem pecado, não trata, não resolve, quer manter a igreja sempre cheia, sempre alegre, quer ver os irmãos sempre sorrindo, né? Aí é fácil, irmãos. Eu posso pregar aqui uma coisa maravilhosa aqui. Posso falar aqui sobre coisas, algodão doce, encher a boca de vocês de doce, e vocês vão para casa achando que não precisam fazer nada. Mas a questão é que a gente tem que pregar a palavra, e a palavra nem sempre ela vai nos dizer palavras doces, mas o fim dela é agradável. É como o livrinho que João comeu, né? Era amargo, mas logo se transformou em doce. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus é assim. Ela quer buscar o nosso bem, e aqueles que estão indo para esse caminho, que encobrem o pecado, estão indo para o caminho errado, e não devemos apenas nos entristecer pelos nossos pecados, mas também nos sujeitar a Deus. Essa é a atitude correta quando somos chamados à atenção para poder fazermos aquilo que Deus nos chama a fazer. O Senhor Jesus está dizendo em Mateus 5,4: bem-aventurados aqueles que fazem uma reflexão profunda e sincera dos seus corações tão suscetíveis ao pecado. Tiago 4,9 nos descreve: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. E aqui ele está usando a palavra lamentai, aqui a palavra que nós falamos lá de Mateus 5,4. E a vossa alegria em tristeza. Transforma essa sua alegria aí, talvez desenfreada ou imedida ou irreverente, em algo que leve você a meditar. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 9,15, ao ser questionado pelos fariseus porque os seus discípulos não jejuavam, ele disse: podem acaso estar tristes? E aqui a palavra é plantel, né? A palavra de Mateus 5,4. Os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Os fariseus falam assim: olha, por que os seus discípulos não jejuam, né? Como a gente, né? Aí está falando: olha, porque o rei está aqui. Então, se o rei está presente com eles, então eles não jejuam, porque a festa está aqui. Só que olha o que Cristo fala no final: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Quando foi tirado o noivo? Na morte de Cristo. O noivo está aqui presente conosco, assim, está no nosso coração, está pelo Espírito Santo de Deus. Então qual é o dia de jejuar? Qual é o dia de prantear? Agora. Qual é o dia de estar em contrito? Agora. Porque logo mais nós vamos nos encontrar com o noivo, e aí sim, ali vai ser festa, ali vai ser alegria. Mas enquanto nós estamos aqui, não quer dizer que a gente vai andar que nem crente assim, né? Não é esse tipo de contrição, de choro que é pedido aqui, mas é um choro pelas coisas espirituais. É um desejo por ver as coisas espirituais corretas, certas. É um desejo por ver as coisas andando do modo correto e certo. É esse tipo de desejo que nos é pedido. E o que nos levará então esse choro espiritual? Mateus 5,4, o finalzinho vai nos dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então esse é o nosso benefício. Essa é a nossa alegria que enche o nosso coração, porque quando esse noivo voltar para a sua festa, esse nosso rei voltar para a sua festa, nós vamos entrar com ele, e agora sim seremos consolados. E a palavra consolados aqui é a palavra paracleo, que é a palavra exatamente que é referente ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso parácletos, que quer dizer o Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16. A palavra paracleo
ela significa confortar, encorajar, fortalecer, instruir e exortar. Ela significa tudo isso. Embora os discípulos de Cristo agora lamentem o pecado e as consequências, tanto em suas vidas pessoais quanto no mundo, né, na igreja, nas lutas pessoais e também em grupo, o Constable ele vai falar que eles serão consolados pela completa remoção do pecado no futuro, quando Cristo vier. E onde nós lemos isso? Quando é que isso vai acontecer de fato? Não quer dizer que Deus não nos console agora, Ele consola agora. Mas quando de fato seremos consolados eternamente? Apocalipse 21. Eu vou fechar com essa passagem aqui e assim vamos terminar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículos de 1 a 5, que vai dizer assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E note o versículo 4: E eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É nesse dia que nós podemos gritar, não de choro, né? Mas de alegria. Nós somos bem-aventurados, porque Ele vai nos consolar, enxugando dos olhos toda essa luta, toda essa lágrima que nós passamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos prometeu tão grandes promessas como essa, que enchem muito mais os nossos olhos, Deus, do que qualquer outra coisa. Talvez, Senhor, se hoje nós sofremos, nós choramos, contritos pelas coisas espirituais, pedindo misericórdia, Deus, de nossas vidas diante do Senhor, por tantos pecados, por tantas atitudes, ações, pensamentos que nós temos contra o Senhor, que vão de frente contra os Teus princípios, pela nossa maneira terrível de agir diante do Senhor, pela nossa irreverência, indiferença para as coisas espirituais. Senhor, hoje nós choramos por tudo isso, mas nós sabemos que um dia o Senhor vai nos consolar, e nós agradecemos por isso, Deus, porque não temos uma promessa vazia, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor espera apenas que possamos crer e fazer a nossa parte. Enquanto nós estamos aqui, enquanto o noivo não está aqui, nós devemos prantear, nós devemos jejuar, nós devemos estar em contrição, porque dias vêm, Deus, em que o noivo e o nosso Rei Jesus Cristo virá para nos levar para a glória, e nós habitaremos com o Senhor eternamente, e ali não vai precisar mais dessa contrição, desse choro, dessa reflexão profunda. Mas enquanto, Deus, esse dia não chega, que possamos, Senhor, andar contritos com o Senhor, para a Tua honra e glória, no nome de Cristo. Amém.